Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, terceira semana do Tempo Comum, cor litúrgica é a verde e um dos santos do dia, Santa Ângela Mérice, tá? Vamos rezar aqui uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus e para o Papa um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Para o Papa Francisco, certo? E para todos os que necessitam de nossas orações. Então vamos lá. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, eu, Maria Helena, dou-vos meu coração, consagrando-me inteiramente a vós e proponho com vossa graça nunca mais vos ofender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Só reforçando, né, antes que o povo venha também, porque hoje em dia tudo é polêmica, né? Tudo é polêmica. Mas assim, se você não tomou a dose de reforço contra o coronavírus, eu sugiro que vá tomar, não importa qual dose de reforço. Porque eu suspeito assim, tomaram a primeira, aí não tomaram a segunda, ou tomaram a segunda até e não querem tomar a terceira, já está passando do período, porque até as crianças, adolescentes já tomaram, até as crianças estão tomando. E eu vou contar aqui uma situação que voltou, né? Então, logo após as festas, eu acho que até foi um teste das prefeituras, né? Acho que dá para fazer, dá para liberar o povo aí das coisas, né? Das coisas de fazer em público, carnaval, festa de fim de ano, show, né? O que aconteceu? Pelo menos eu posso contar aqui na região leste do Paraná, que é onde eu habito, né? Que é a capital, região litorânea e tudo. Cresceu as internações devido a coronavírus e teve um surto de gripe para piorar, e fora a dengue, né, também, e começaram a ter mortes. Por algum tempo ficamos sem mortes aqui, ninguém estava morrendo de coronavírus, e agora os números estão novamente vindo de uma forma ruim. Eu sei de regiões que a coisa chegou num patamar que as taxas de morte novamente voltaram a ser 600, 700 pessoas por dia. Então, gente, quem não tomou vacina vai estar mais exposto, porque quem tomou já criou um pouco de resistência. E eu sei de gente próxima que teve o coronavírus, fez o isolamento, não tem remédio, tá? Tem que se curar por si só. Então, a vacina não impede que você pegue o coronavírus. A vacina impede que você seja internado, entubado na UTI. Isso ele impede. De pegar, todo mundo vai pegar. Tá? Então, mesmo vacinado pode ser assintomático, pode ser um monte de coisa. Então, cuidados redobrados, evitar beijo, abraço, falar perto sem máscara, tá? Vai falar, senta mais longe, porque aqueles perdigoto. Não adianta, a gente vai falar, solta as cuspidas. Porque lá é uma arma biológica, né? Explica a situação para não perder a amizade, né? E vai levando. Porque assim, gente, esses dias eu fui na igreja também, o povo lá se abraçando. Não dá, gente. Desculpa. Tem que dar um tempo. Questão de carnaval. Aqui acho que quem tá me ouvindo não deve festejar carnaval, sair para bloco, seja interno de rua, sei lá o que,
de clube, né? Não acredito que seja esse tipo de público que vem me ouvir. Eu odeio carnaval, inclusive aqui na minha cidade é tão anti-carnaval. Tem os blocos, sempre tem aqueles fuleiros, né? Tem aqui tinha aqui, tem ainda, né? O Garibaldes e Sassis, que é um bloquinho tradicional de rua, tipo, lembrando um pouco lá das décadas de 20 e 30, que faz nas ruas aqui e tal. Mas aqui em Curitiba, nós tradicionalmente, quando eu falo nós, eu até. Não é que eu acho engraçado, não que eu também participei, mas é uma questão assim, um movimento, né, de revolta, de meio que protesto ou tiração de sarro, do que você quiser, em que as pessoas se fantasiam de mortos-vivos. Então tem o Zumbi Walk aqui, quando é carnaval. Acho que é sempre no domingo que precede a terça-feira de carnaval. Então tem uma Zumbi Walk, o pessoal realmente exagera lá, se veste de caveira. Não é qualquer caveirinha, fazem maquiagem mesmo, saindo sangue, umas coisas horrorosas. E vão fazer as caminhadas aí, na 15 de novembro no Calçadão, né? Isso também não vai acontecer esse ano aqui em Curitiba. Fora que quando é período de carnaval, existe sempre um festival de rock and roll que atrai gente do mundo inteiro. Pelo que eu sei, também não vai ter. É bem assim, né? Curitiba é a capital do rock, né, no período do carnaval. Enquanto tá todo mundo sambando, aqui o negócio, o povo tá. Se tiver nua, tá tudo tatuado. Tatuado e ouvindo um rock. Não tem. Então, aí na sua cidade, não vai ter, provavelmente, porque os casos cresceram e não adianta. O povo tem que aprender na dor, perdendo parente de novo, tá? Certo? Então, até o Faustão pegou coronavírus, né? Faustão voltou na Band, tá? Você deve estar sabendo, né? Então ele também pegou. Mas eu vi lá que ele beijou uma moça. Não é pra ficar, não é pra beijar, gente. Porque pega mesmo essa desgrama, né? Fica na sua. Não dá pra fazer demonstração de carinho. Faz demonstração de carinho na sua rede familiar. De verdade. Você tem problema com sua família, é problema seu. Então não abraça ninguém. Não fique aí abraçando, beijando. Tem que virar meio que japonês. Horror a toque, não me toque. Porque ainda não é hora, certo? Senão vai começar os picos aí de ondas e sempre vai ter. E esse vírus vai ficar, não adianta. É duro dizer isso, né? Sei lá quem que inventou essa coisa aí e espalhou. Agora tá vindo vários canais de notícia super estabilizadas, sérias, falando da possibilidade, agora, né, de que esse vírus não é normal, que é uma criação de laboratório, que alguém chegou lá e espalhou o negócio, né? Aí virou uma arma biológica. Descendência do quê? Dos nazistas, né? Outra coisa, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Tá? Já que eu tô entalada com muitas coisas, pelo menos essa parte eu vou falar. Eu não puxei. Ó, você que tá sentido pela morte do seu Olavo de Carvalho aí e tal, reze por ele. Só que eu vou ser bem franca em falar. Aqui no meu canal eu não vou puxar isso. Nem aqui, nem no meu outro lado do Instagram. Se não quiser seguir por conta disso, ó, tchau e bênção. Eu nunca fui de extrema direita, nunca vou ser. Por quê? Primeiro porque eu tenho minhas convicções no sentido histórico mesmo, de estudos assim, de que a partir desse fanatismo e a partir de alguns embasamentos respaldado, seja pela Igreja Católica, pelo protestantismo, apoiaram um boboca chamado Hitler, elevaram o cara, ninguém segurou o bichão, isso no planeta inteiro, tinha espiões britânicos, norte-americanos que sabiam da existência da construção, da construção, eu não estou falando já dos campos de concentração quando os aliados chegaram lá, não. Todo mundo, todos os governos já tinham informações de que havia coisa estranha acontecendo na região lá de Auschwitz e tal, Polônia, né? Certo? E que na Holanda estavam entregando lá os judeus, mesmo os convertidos para a Igreja Católica, como é o caso da Santa Edith Stein, que nem era, não se considerava mais judia, tinha renunciado a tudo, mas mesmo assim foi levada. Outras situações, como homossexuais, uma família inteira de anões, eram acho que 5 irmãos anões, porque eram deficientes físicos, né?
deficientes físicos, mentais, testemunhas de Jeová, foram parar em campos de concentração. E viraram o quê? Nas mãos dos nazistas. E por que eu estou falando de, por exemplo, essa criação de um vírus hoje? Foram fazer o que as mentes brilhantes e bizarras, nazistas, médicos, cientistas fizeram? Experimentações em seres humanos, que já que naquela época já é contra a ética médica. E eles queriam fazer. Sabe quando o ser humano tem vontade de ser ruim, de ser imoral, de ser tudo ao mesmo tempo, só da coisa do mal? Aí eles fazem um campo de concentração, ou vários, fazem eles fingir que trabalham para usurpar os seus bens, que é o menor dos problemas, judiam, por isso que vem o termo judiar, né? Judiam deles, judiaram de todos esses prisioneiros, na grande parte judeus, fizeram experimentações, mutilações, o que você pensar de horror, que é melhor nem pensar, fizeram, colocaram no papelzinho, caíram depois com a queda do nazismo. Todas essas pesquisas foram recolhidas pelos aliados russos, que na época eram os russos, os britânicos, os norte-americanos, ou quem chegou primeiro lá, catou tudo. E prometeram, não vamos divulgar, não vamos fazer nada. Mas por algum motivo o negócio escapou. Sempre tem aquilo, né? Aquele top secret que nós não sabe, o povão não sabe, mas é um povo menor que se diz muito intelectualizado sabe e começa a reproduzir. Aí você deve estar me perguntando, o que o Olavo de Carvalho tem a ver? Olha, eu vou dizer o seguinte. Esse Olavo de Carvalho eu nunca li. Já cheguei a vender os livros dele uma outra vez. Quem apoiava esse tipo de leitura era um senhor livreiro aqui da região. Não vou citar o nome, tá? Mas ele tem bancado, ele tem tá postado na frente da Universidade Federal do Paraná, na parte da que nós chamamos de reitoria, polo reitoria, no prédio Dom Pedro I lá. Um cara que realmente é necessário para nós no sentido acadêmico, porque era o maior importador de livros da França, mas principalmente de Portugal. Na minha área de ciências humanas há 30 anos, né, entre 28 a 30 anos atrás, para mais, precisávamos ler autores lá franceses, principalmente franceses, eventualmente ingleses e outros lá, e só tinha a tradução das edições 70, como é que é? Edições 70, várias editoras lá, Martins Fontes de Portugal, essas coisas que vêm traduzidas para a gente sofrer lá na hora da faculdade, né? Então, muito da minha bibliografia veio de lá. E esse dono de livraria, além de ser formado em história, ele é fascista mesmo. No sentido assim, é mistura de nacionalista e antissemita na cara dura. Eu já conversei com o dono uma vez, odiei esse homem. Falando mal dos judeus. Porque, gente, eu também sou de minoria racial. Ou, digamos assim, eu não sou da cor branca, né? É só ver minha foto, eu sou descendente oriental. Eu não tenho como apoiar um trem desse. Eu sempre fui antifascista. Eu sempre li coisas sobre os regimes totalitários, os horrores de uma Segunda Guerra Mundial em todos os níveis, até da parte dos aliados, que não são os bonzinhos, não. Querem pintar os aliados como os seres bonzinhos que foram lá e libertaram todos os que estavam no campo de concentração, parece um bando de esqueleto. Só ver lá os documentários da vida, coisa horrível. Gente marcada com número, todos os bens recolhidos para os cofres nazistas, sabe? Gente que morreu aí, tantos milhões de judeus perdendo suas vidas. E a pessoa vem falar isso. E depois eu descobri que ele era defensor do Olavo de Carvalho. Eu conheço o cidadão desde essa época já. E por ser defendido por gente desse naipe, eu nunca indicaria ele. Nunca. Mesmo quando vinha a ser católica, mas graças a Deus não foi por militância, porque existem muitos militantes aqui que se dizem influenciadores, que foram pegos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, mas agora militam aqui na internet, falando um monte de besteira, se aliando com um monte de gente, grudando, fazendo aliançazinhas virtuais porque é de interesse, mas não vem para nos dar pelo menos o sentido da graça de Deus pelo Espírito Santo.
aqui, para dizer, olha, peça pelo Espírito Santo, que é pelo Espírito Santo que você vai declarar que Jesus é o Senhor. E não, falam por outras vias, né? E apoiam um negócio desse. Então, se você é desculpa a falar, mas se você é um ignorante que apoia esse tipo de governo, esse Olavo de Carvalho, você reze muito por ele. Se você, porque assim, quando o afeto é grande, Deus vai te ouvir. Então reze pela conversão deles e a sua. Porque é a partir da extrema-direita que surgem os regimes totalitários, os regimes fascistas, os regimes de exclusão que levam à morte. Então, é um passo pequeno para ser fariseu, para chegar lá e matar de novo Cristo numa grande quantidade. Então, tome cuidado. Porque eu não me formei em história para formar um bando de idiota, tá? Para depois chegar aqui e ficar de discutinho dizendo que comunismo é ruim. Ele é nefasto. Eu jamais também seria comunista. Jamais. Tá? Mas ser fascista não é nem jamais. É nunca para sempre. Jamais total. Eu posso ler autores de esquerda, posso. Agora, ler gente fascista, apoiador de Hitler, apoiadores de gente como Mussolini, gente que pisou, matou um monte, fez o escarcéu acontecer, nunca. Então, acho que vocês já entenderam, né? Eu não vou rezar pela alma do senhor Olavo de Carvalho, que Deus tenha muita piedade dele. Não sou tão insensível, mas eu tenho que manter minhas convicções políticas também. Assim, o senhor Olavo de Carvalho nunca representou nada para mim e jamais vai representar. Então, se você quer comprar as ideias dele, você compre, problema seu. Mas eu sugiro que você faça uma imersão, venha visitar o Museu do Holocausto, marque, agende sua visita, venha aqui ver, tá? Ou você vá lá, você tem dinheiro, você pode ir, vai para Auschwitz. Vai lá, você vê as unhas lá, toda arranhada até o teto das câmaras de gás. Tá tudo marcado. Eu já vi foto, eu nunca fui, nunca precisei ir lá. Vai ver um bom documentário sobre o que é ser prisioneiro de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Certo? Mas tenha consciência que os aliados também não foram essas coisas, porque roubaram todo o conhecimento que os nazistas pensaram, né? E aplicaram. Inclusive, muitos fugidos desse do regime nazista foram para os Estados Unidos, né? E começaram a fazer seus projetos malucos, como Operação Oppenheimer, Projeto Manhattan, que redundou na bomba H, na bomba atômica. Só que tem muita coisa por trás, muitos elementos de morte, muitos instrumentos de morte, certo? Tem um livro na época, quando eu trabalhava em livraria também, que chamava atenção pelo título. Não sei se existe ainda. É Os Mestres da Morte, da editora Jorge Zahar. Ele fala de todos os cientistas e pensadores nazistas, o que eles faziam e os planos, assim, as pesquisas que eles estavam avançando com o uso de cobaias humanas. Mas olha, gente, sabe o que eu acho que é a marca da besta? E eu sempre penso assim, eu não posso me tornar isso, apesar que eu tô me tornando, né? Porque dependendo da situação, não dá pra ficar toda hora chorando e chutando balde com água suja e brigando, ficando ressentida. Não dá. Quem me acompanha até dois áudios. Não precisa ouvir também. Não há necessidade. Mas 2 áudios atrás aí, tava revoltada, né? Aí eu tive que tomar uma decisão, porque como os áudios estão atrasados, eu falei, não vou parar, não vou dar esse gostinho. Eu tenho que ficar como é que diz? Tem que cicatrizar um negócio interno meu aqui e seguir em frente e seja o que Deus quiser, né? Mas na minha concepção, o que torna uma pessoa ligada ao anticristo, ou um dos efeitos da marca da besta, é a insensibilidade com o próximo. Em que uma idolatria, porque fulano estão contra o fulano. Gente, não é que eu deixei de seguir, mas eu já não quero ver postagem de certas pessoas que ficam apoiando esse governo, que ficam apoiando esse pensador, que para mim, eu já peguei ranço já 30 anos atrás, eu nunca gostei do Olavo de Carvalho, não vou rezar pela alma dele, eu vou rezar pelas almas do purgatório, todos aqueles que morreram por coronavírus, nunca vou deixar de rezar por essas vítimas, tá? Mas, especificamente, nem cogite, reze você, não me mande fazer as coisas que eu não quero, tá? Tenho minhas convicções pessoais, e se Deus tem misericórdia de todos nós, mas é a minha convicção, é meu foco. Então,
A partir do momento que nós nos tornamos insensíveis, seja católicos, protestantes, evangélicos, ateus e tudo mais, quanto à dor humana, quanto à injustiça, porque até o ateu sabe onde é que rola a injustiça no mundo, e você ou eu sendo incoerentes no ponto de dizer por que que Deus permite, eu nunca vou falar que Deus permite, por que que Deus permite isso? Porque Deus é tão Deus que se ele quiser ele permite mesmo que tudo aconteça, mas eu não vou culpar Deus por negligência, negligência da nossa parte. Nós temos inteligência, nós temos uma certa conexão com Deus que não nos permitiria fazer tantas atrocidades. E a gente não faz. A gente acha que Deus tem que vir aqui com a mãozinha, tem que nascer de novo num ventre materno e vir aqui resolver nossos probleminhas mínimos, né? Então Deus é muito Deus a ponto de. Não é questão de se rebaixar. Ele já deu as coordenadas. Nós é que não aceita. Nós é que não faz. Eu e você, né? Certo? Eu tive que aturar 2 dias seguidos, um monte de postagem. Ai, o grande pensador. Ele nunca foi grande pensador, foi um fascista. Eu jamais apoiaria um cara, sabe, que fala umas bobagens e que depois a pessoa chega no meio do caminho e acha que ele é um grande pensador. Onde tem esse tipo de gente, tem grupos neonazistas, que aliás proliferaram de uma maneira tal, estão proliferando, olha, tá pior que roedores e baratas no esgoto, lá na Deep Web. O que tem de jovens sendo interceptados como neonazistas a ponto de matar até criancinha, que, ó, eu falei e vou repetir de novo. Lembra aquele caso de Santa Catarina que o cara com uma espada de. Espada. Não é espada medieval, é uma espada estilizada desses pra gamer, assim. O cara chegou e sentou o machadão na cabeça de criancinha. Acho que matou 3 ou 4, mais umas moças lá que trabalhavam na creche, lá no interior de Santa Catarina. Lembra aquele caso? O cara era ligado num grupo neonazista. E depois vem falar de comunista? É pra refletir, gente. Vocês estão comprando uma coisa, umas ideias, fora da realidade. O Getúlio Vargas estava flertando com os fascistas. Ele estava querendo fazer uma aliança com a Alemanha. Aí os Estados Unidos chegou aqui e montou uma base, né? Lá no Nordeste, para evitar que isso acontecesse. E fizeram bem mesmo. Nesse ponto eu tenho que concordar com os norte-americanos, maçom e tudo. Tive que concordar, concordo até hoje. Tem que meter um cabresto lá no Getúlio Vargas para evitar esse tipo de coisa. Ele ia vender o Brasil inteiro pros nazistas, pros italianos fascistas. O japonês entrou de besta, né? O japonês fez aliança com os nazistas para quebrar a cara. Levou 2 bombas H na fuça. Porque não tinha nada a ver com. Eles queriam só ampliar os territórios. Eles estão tão atrasados porque eles começaram a militarização a partir do século XIX para o começo do XX. E aí achou que não, nós vamos conseguir dominar o mundo. Vai, tomou na cara, né? Ideologicamente não eram ligados ao fascismo, mas pegaram os aliados errados. Né? Então, porque estava atrasado na concepção de dominar o mundo. Eles foram na onda do domínio do mundo estilo Hitler, que já não cabia mais. Que nós na história chamamos de formação dos Estados-nações, que é final ali em pleno século XIX, que são as colonizações, por isso que surge toda a África repartida, toda certinha. Aquilo ali é coisa neocolonial, neocolonialismo, formação dos novos Estados-nações, os novos Estados-nações, porque Estado-nação é um termo lá da França, lá do Rei Sol e não sei o que, né? Mas tem o neocolonialismo, que aí tem essa formação de um Estado forte, nacional, o crescimento da filosofia romantista na literatura, na música. O troço pega fogo. Por isso que existe Wagner, por isso que existe todos eles que exaltam os países, porque a França é melhor, a Alemanha é melhor. E o Brasil também atrasado vai pegando nas rebarbas, né? E o Japão vai pegando as rebarbas e quebrou a cara. Né? Então é muito complexo, gente. E aí compra qualquer história, porque eu gosto do Bolsonaro, tá, fica com o teu gosto. O povão não tá aí pro teu gosto.
Eu não vou apoiar o Lula. Aqui também nunca, nesse canal, você nunca vai me ouvir falar do Lula. Não vou falar bem dele, não vou votar nele. Nesse ano de eleitoral aí, eu só vou anular o voto para presidente, dependendo do segundo turno que houver. Se tiver segundo turno. Porque algo me diz que o Lula vai ganhar disparado. Eu sou realista, eu não sou besta, tá? Eu não vou votar no Lula. Mas a maioria vai votar. É preferível dar na mão do cara que dá dinheiro para Cuba, para essas coisas que realmente, se for avaliar bem, o Lula pelo menos ele nunca deixou o povo passar tanta fome como agora. E o máximo que a Dilma fez de inflação foi o aumento da cebola e do tomate. Jamais da gasolina. Tá? Então, esse governo vai cair fora, gente. Não tem como reeleger essa criatura. Dizer que em nome de Deus, que não sei o que, não sei o que, paciência. Ele pode falar o nome do Deus que ele quiser. Ele nunca, da boca dele eu nunca ouvi falar Jesus Cristo. É só do Deus dele. E ninguém questiona que Deus é esse. Vocês acham que qualquer Deus é Deus? Qualquer Deus que fala é o mesmo Deus? Não é. Então, quer acreditar, acredita. Eu, hein, não sou boba não, viu? Então fica aqui. Hoje eu tô bem, como diz, né? Tô com os cascos mesmo. Certo? Ninguém pediu minha opinião a respeito, mas eu tô falando aí minhas impressões a respeito desse senhor que faleceu. Deus tenha misericórdia dessa alma, tá? Mas que ele fez uma confusão aí desnecessária ao apoiar o Bolsonaro, ele fez. Então, essa coisa de colocar como o Bolsonaro como Hitler não é força de expressão, é real. É real. Eu só acho engraçado que eles querem matar toda a população brasileira, pobre, para eles ficarem usufruindo da Amazônia, todas as riquezas do Brasil, né? Só que eles esquecem que precisa da mão de obra aqui, sabe, do brasileiro, para gerar alguma coisa. Então não adianta matar nós de fome, porque graças a Deus nós temos um carisma específico, né? É o pobre ajudando o pobre. É um repartindo o 1 quilo de arroz, ficando com meio quilo e dando meio quilo pro vizinho que perdeu tudo na enchente, que tá aí desempregado, que tá com coronavírus. É assim, graças a Deus. Bendito seja Deus que abençoa o povo brasileiro, né? A única coisa que me irrita é o povo que rouba e ainda fala que eu não tô roubando. Não, você tá fazendo coisa pior, além de mentir, sendo cínico com o próprio Jesus Cristo. Não é com a gente, tá sendo cínico com Deus, né? Então aí também é outro detalhe que tem me irritado um pouco, né? Esquece o mandamento, fornica um monte, fura os olhos dos outros por causa de que eu quero fulano de tal com meu marido, que ele é uma pessoa aqui próximo de casa, né? Tá bom, você pode ficar, mas que você é a pessoa é uma amaldiçoada, uma excomungada, né? Ela é. Por quê? Porque ela passa por cima da moral básica. Então, o que adianta ter um corpo bonito, uma carinha bonita, se ela é uma imoral? Para fechar, eu vou dizer o seguinte: você quer ter um relacionamento de amizade, um relacionamento efetivo e afetivo com alguém? Observa como essa sua outra pessoa, que seria seu futuro cônjuge, feminino, masculino, etc. Observe como é que essa cônjuge se comporta no trato com os pais, com as avós, com os irmãos. Só observa. Se for uma coisa de louco, você nem entre nessa conversinha, você nem comece a ter relacionamento até de amizade com a pessoa. Eu sugiro, viu? Porque isso é um demonstrativo do seguinte: eu vi um vídeo de um cara falando mesmo. Como é que você vai ter um laço de amizade que é baseado em honra, em fidelidade mesmo na relação, se a pessoa maltrata, xinga os pais, não respeita, faz um monte de coisa com a própria família de sangue? Como é que você pode chamar o cara de brother? Isso daí não serve para relacionamento nenhum. E é verdade. Por que todo mundo tem medo de uma pessoa que mata os próprios pais, como é o caso da Suzanne von Richthofen? Porque ela teve a capacidade de mandar matar os pais. Ela foi incapaz de matar os pais. Eu já vi gente que matou os próprios pais. E depois chora, eu tô sozinha. Ah, é? E vai ficar sozinha, fia. Né? Teve uma no interior de São Paulo, né? Ela ajudou a matar pai, mãe e irmão. Por conta de quê? Dinheiro. Por causa de um relacionamento homoafetivo com outra mulher.
Vai culpar a outra? Pode até culpar. Ela foi o capeta tentador, né? A companheira da moça lá. Foi. Mas ela matou os pais. E depois veio falar que ninguém veio me visitar. E alguém vai visitar uma pessoa dessa? Eu não visitaria. Porque uma pessoa que mata e faz cacarada, faz defeca na cabeça dos pais, moralmente falando, desculpa, não tem moral para vivenciar uma vida decente por aí, tá? Então, você percebeu os sinais, cai fora. Mas cai fora. Você pode ficar com dó dos pais da pessoa, do rapaz, mas cai fora, de verdade. Eu tô falando de fé. Não fica com essa pessoa. Essa pessoa não presta, não vai trazer nada de bom para você, porque ela não teve capacidade de respeitar a própria casa. Então, a pessoa que não respeita a própria casa não merece respeito por ninguém. Certo? Vive aí que nem um bicho. Vai lá na selva, lá, vai viver lá, faz o que você quiser. Mas não se enrabiche com gente assim, tá? Fica a dica também. Primeira leitura de hoje é segundo o livro de Samuel 7, versículos 18 a 19, do 24 ao 29. Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessa à casa do teu servo para um futuro distante. Porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste a teu servo e a sua casa, e faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre, e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo. Eu te construirei uma casa. Por isso o teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa a teu servo. Abençoa então a casa do seu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 131, com o refrão: O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito e de seu voto ao poderoso de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilar em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te darei. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Evangelho de hoje, Marcos 4, versículos 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-lo debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vos sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, e do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse último domingo, terceiro domingo do tempo comum, foi Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4 e do capítulo 4, do 14 ao 21, tá? Muito bem. Então, desejo a todos uma ótima semana para vocês, tá? Paz e bem.